de um folclore moderno do Brasil. Vocês sabem o que é Sete Além. Todos sabem o Então, que é eu Sete tô, Além. eu tô, Eu preciso que tu explique, eu não sei não. Eu também não sei não. então, eu tô com medo de dizer sim, que eu Então, não sei, mas... Então, o Sete Além eu vou contar a história dele e eu vou contar a história que deu origem a isso, Sete Além, e eu vou contar depois a história que eu mais acho mais legal, que eu mais gosto dessas do Sete Além. Mais legal assim, é a história que eu acho mais Louca, né? que eu tenho mais medo. Enfim, a primeira história é de um cara, ele é um escritor, até ficou famoso no Orkut, porque ele passou por isso, aconteceu esse caos com ele, e depois ele foi lá no Orkut e criou uma comunidade chamada Sete Além, e aí um bocado de gente começou a dizer que tinha passado por coisas parecidas também. E qual foi a história? Ele estava na faculdade, e ele morava num trecho, né, da cidade que na faculdade não interessava o ônibus que ele pegasse, ele podia pegar qualquer ônibus que ele conseguia chegar em casa. E aí ele tava lá, esperou o ônibus, tava esperando o ônibus de boa, e aí o primeiro ônibus que parou, ele não viu nem o número, ele entrou no ônibus, sentou e esperou. E ele fala que quando ele entrou, as pessoas que estavam no ônibus, todas elas olharam pra ele e ficaram olhando pra ele como quem digo assim, mas tu não era pra estar aqui não, por que tu tá aqui? Tu não era pra estar aqui. E aí, mas ele senta e ele continua, e aí na hora que ele senta, uma senhora olha pra ele e fala assim, eu acho que você pegou o ônibus errado. Aí ele pegou e falou, não, não, tanto faz, qualquer ônibus vai pra minha casa. Aí ele, mas aí a moça falou, mas a gente não tá indo pra sua casa. Aí ele, tá bom, tá bom. E aí continuou. E aí tal hora ele começou a ir até que entra uma pessoa no ônibus, senta do lado dele e fala, você não vai pra Sete Além, você tem que descer do ônibus. E aí ele não entende, desce do ônibus e quando ele vê o ônibus entra numa rota que não era pra ele entrar e sai. E Sete Além é tipo, segundo ele, é tipo, não sei é muito definido, mas é como se fosse um universo paralelo em que as pessoas, segundo ele, as pessoas que estavam nesse ônibus, elas eram de Sete Além. E elas eram pessoas normais, sendo que ele diz que tinha um detalhe que elas tinham os olhos, algumas dessas pessoas tinham os olhos completamente pretos. Hã? Não, nunca ouvi falar nisso. E aí ele fala sobre isso. E aí vem altos relatos sobre Sete Além e tal, até que tem um relato de. Aí eu já não. Eu escutei esse relato no Mundo Freak, eu já não sei dizer o nome das pessoas envolvidas, mas é até de uma política famosa assim, de uma política do Brasil, né? Eu acho que ela é uma deputada, talvez. Vamos julgar quem é. Qual o partido dela? Eu Aquelas, não, né? eu não sei o nome, eu não lembro o nome mesmo, mas até é por isso que essa história eu acho é a que eu gosto mais, porque foi o seguinte, ela tava em casa no aniversário da filha dela e ela recebe uma ligação, um homem com uma voz muito de boa, tranquila, fala assim, olha, então, eu tô com sua filha, eu achei sua filha. Eu tô deixando ela aqui ela tá aqui no prédio, tá aqui na escada. E ela me deu seu telefone e pediu pra eu lhe ligar. Ai, gente. É bom ela ir logo, não é bom ela ficar aqui não. Ela não pertence aqui não. E aí ela ficou, ó, o doido. O doido, minha filha tá aqui comigo. Aí ela deu um grito assim pela filha dela, a filha dela aparece assim. Aí ele fala, sua filha não tá com vestidinho rosa e tal? Aí ela, não, tá não, acho que você se confundiu. Acho que você ligou pra pessoa errada. E aí, beleza. E aí, aí uma semana depois, mais ou menos, ela tinha, eram pais separados, ela vai passar o final de semana com o pai dela, a filha vai passar o final de semana com o pai, e aí a mãe coloca uma roupinha nela, e essa roupinha o vestidinho rosa e tal, e ela leva com o pai dela e tal, não sei o que. E aí, poucos momentos, a filha chega em casa, toda suja e chorando muito. E falando, mamãe, eu liguei pra você, o homem ligou pra você, pediu pra você me pegar. Eu entrei na escada lá no apartamento do papai pra sair e eu me perdi e eu fui parar numa cidade e ela descreve a cidade com essas pessoas desse jeito, com esses olhos Ai, e não. tal. Ai. E aí é exatamente esse mistério de Sete Além. O que é Sete Além? Porque aparentemente parece que ele tá no futuro, né? Porque ligaram uma semana antes da menina sumir. Mas a menina sumiu. E aí houve todo um trabalho na polícia pra saber quem era esse homem, Nossa, que viagem. pra procurar esse homem.
E tem outra história de Sete Além também, que eu lembrei, mas eu vou contar ela bem curtinha. É de um cara que... É a primeira história de Sete Além que é fora do Brasil. Que foi de um cara que ele vem de Sete Além e ele desce no aeroporto de Tóquio. E tem prova, porque esse cara existe e ele tem um passaporte de lá. E é um passaporte válido. Nossa, que loucura, que loucura. What the fuck? Tá, então Sete Além é uma cidade que existe mesmo e a galera É, fala das histórias que passam lá. exatamente. Na teoria é, né? Essa é o que a galera diz. Ok. É Nossa, tipo um que- universo paralelo. E aí eu fico pensando, será que isso pertence... É porque todas as histórias de Sete Além, elas são do Brasil. Será que Só ela tem uma que não é do Brasil. Mas o cara era brasileiro. O cara que se envolveu nisso era brasileiro. Então será Sete Além um Brasil alternativo, então? É, engraçado. Eu já escutei outras histórias parecidas com essa tua, só que situadas em outros países. Foi? Olha aí. Pô, Olha aí, olha aí. Então a gente... Vai Porque ver, é muito então- comum. Vai ver, tão É muito criando comum essa história de gente que vem do futuro, de gente que vem em realidades paralelas, de relógios que param e não sei o que, o espaço-tempo contínuo. Nossa, isso é muito Eu sou muito supersticiosa, essas coisas. Então, tipo, pra mim é tipo, eu nem vou atrás, eu nem leio, eu não vejo nada. Tipo, eu vejo filme de terror, tem que estar com outra pessoa. Tipo assim, quando eu assistia filme de terror e eu não tava namorando o Matheus, que faz 200 anos, né? Então, eu assistia de manhã, pra, tipo, eu ter o dia inteiro pra esquecer o filme, pra eu não nem tal hora eu esquecer. Mas sempre que eu chegava à noite, eu lembrava. E eu nunca vou esquecer do que tu falou de quando a gente assistiu The Conjuring. Que eu tava dormindo e deu 3 horas da manhã, o Matheus olhava pra mim, eu tava chorando, dormindo. Ela acordou chorando. Meu Deus. Acordou assim, ela começou a chorar dormindo. Sério Deus. mesmo. Foi, E foi. assim, só de lembrar esse filme eu tenho medo mesmo. Então, tipo, E o filme é tenso, tipo, é massa. Bruxa de Blair, eu fiquei tensa, porque é um filme que, por mais que não tenha a história que é assustadora, que é por ser real, é o que me dá medo. É, tipo, exatamente isso, é essa entidade, entendeu? Tipo, a coisa religiosa é o que me dá medo, que mexe com o psicológico. Então, tipo, tudo isso me deixa aterrorizada, assim, ao extremo, você não tem noção. Mas sabe o que eu acho que o que dá mais medo às vezes é que por você não ver, É. tipo, o maior Ai, erro nossa. de muita gente que vai ver filme de terror que tem medo de filme de terror é tampar o olho, tipo, tampar a cara na hora que aparece alguma coisa. Mas Mas é muito involuntário. pior, mas é muito pior. Tipo, quando eu era mais novo, eu cagava de medo pra filme de terror, tipo, eu não assistia mesmo. A minha irmã mais nova, que ela é quase 4 anos mais nova que eu, ela assistia. Na época, eu lembro, tipo, como se fosse hoje. Na época eu acho que eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, mais ou menos. Então a minha irmã tinha, sei lá, 9 anos de idade. Alugaram um Exorcista, Não. o primeiro, né, o classicão. Ela estava no interior do Ceará, na casa de umas tias minhas. Onde os E- ventos fazem barulho estranho Né? à noite. Então, tipo, todo mundo foi pra sala pra assistir o filme. E eu fiquei na sala do lado, que tô jogando Paciência Spider, na época era um hit. Na época era irado. O Windows XP era pra privilegiados. Era massa. Tinha o paintball também, né? Exatamente. Aí eu não assisti nada do filme. Eu não vi nem sei lá, as informações da fita no começo. Não vi nada. Eu tava na sala do lado. Só de escutar o áudio do filme, escutar. Eu passei a noite inteira em claro. Eu só consegui pregar o olho. Eu tava como era no interior, eu tava dormindo numa rede e era perto da janela, né? Nossa. E tinha a porta assim que dava pra. Tipo, eu conseguia ver a porta da casa que dava pra fora da casa. Eu só Qual foi o consegui... filme mesmo? O Exorcista. Ah, tá. E... O áudio do Exorcista é Sim. bem... Pois bem... a voz. Foi a voz dela, tipo, quando ela tá possuída que me marcou. E foi chocante. Eu só consegui. Talvez se você tivesse visto, você... Se dizer pior, talvez uma semana sem dormir. Ou não, né? Ou só Mas aquela aí, noite mesmo. eu só consegui dormir quando eu olhei assim pra porta e vi, tipo, que tava o raio de sol já. Aí na minha cabeça, tipo, com 12 anos de idade, sol, estou protegido, posso dormir agora. Os espíritos agora estão dormindo, né? Sim. Tipo isso. Sim. Eu vi a programação inteira do SBT de madrugada. Nossa, não. Pra mim, eu não era muito cagão pra filme de terror, não. Mas um filme que, por incrível que pareça, foi um filme que eu fiquei bem com medo, talvez por acabar não sendo tão monstruoso assim, foi o Sexto Sentido.
Sexto muito Sentido... bom. Sim, louco, muito louco. Mas é aí que tá, o Sexto Sentido, quando ele lançou, eu assisti o começo dele e me deixava muito com medo. Naquela hora que ele entrava no armáriozinho e era batido e tudo mais. Isso me dava muito medo, que nunca me fez continuar o filme. Eu fui assistir ele, assim, muito mais velha, que eu fiquei, olha só, se tivesse visto desde o começo, eu não teria tanto medo, entendeu? Mas depois de grande, quando eu tinha, sei lá, uns 25 anos, eu assisti Exorcista de novo, tipo, em casa, sozinho, no meu quarto, tipo, tudo escuro. Eu, nossa, de boa. Tipo, tranquilo. Porque, tipo assim, você para pra pensar, né, que os mortos estão do seu lado, né? Né? Tipo, É tipo isso. Aí você olha e tem alguém, tipo, tocando no ombro. É. Um dos filmes que eu fiquei com mais medo assim foi o Chave Mestra, justamente por isso. Hoje em dia eu não fico não, mas tipo... É porque tu assistiu comigo, tu achou... Hoje em dia eu acho bem paia mesmo, mas na época que eu assisti eu lembro, é porque quando mexe com religião, que é uma parada que é exatamente isso, você não tá tudo no seu imaginário. Não tem fatos pra provar, é só fé. É muito de boa, tipo, o Babadook, por exemplo. Babadook pra mim foi muito triste porque... Eu já amei o filme. Eu odiei. Eu já amei o filme. Eu odiei porque quando aparece ele, vai se fuder. Tenho medo de sair, não. Mas aí que tá, o negócio do filme não é mostrar o monstro. O Babadook, ele é uma coisa, tipo, vai mais pra psicologia. Ah, tá. E depois tu cria teu problema dando pão pra ele no teu porão. Lógico mas que não. Spoiler alert pra quem não viu o Babadook. Desculpa, eu entreguei o final do filme. Mas a minha interpretação pro final do filme é que o monstro é o medo da pessoa. Então ele se materializa, ele se alimenta do medo da pessoa. Então, tipo assim, no começo, a mulher tava começando a ficar louca. No final, na minha opinião, ao meu entender, foi que ela conseguiu enfrentar o monstro, tipo, o medo dela, o maior medo dela, no final do filme, no clímax, né? E esse epílogo no final, que mostra ela meio que alimentando o monstro no basement dela, é tipo assim, eu consegui enfrentar, eu venci ele, estou mais forte, mas ele existe ainda. E, tipo, eu consegui adestrar ele, tipo, ele tá aqui, ele não vai desaparecer. Eu aprendi a conviver com ele. É uma boa interpretação. Quem cria cobra, amanhece picado, meu amigo. Não, mas tu vai dizer que tu não tem nenhum medo. Tem, mas eu não alimento ele com pão, não. Meu. Você alimenta com outras coisas, com insegurança, espinafre, com ansiedade, com outras coisas. Eu consigo me... E depois, a minha irmã é psicóloga e eu sei que ela morre de medo de filme de terror. Eu expliquei o filme inteiro pra ela, tipo, eu descrevi o filme inteiro pra ela e falei, isso que eu entendi. E falei toda essa teoria. Ela falou, é tipo exatamente isso. Tipo, é totalmente plausível. E realmente, tipo, se você for analisar na parte mais teórica da psicologia, é mais ou menos isso. Tipo, o seu medo, ele não some. Não. Você só aprende a lidar com ele. Até hoje tenho medo de falar em público. Até hoje tenho medo de palco. Não me convenceu. É porque tu tá sendo chato. E tu gosta de ser chato. Tu gosta de ser o homem chato. Tu é hater. Busquem conhecimento. Ai, dentro. Eu vi o Sexto Sentido no cinema. Eu vi o Bruce Brand no cinema. E eu vi o Sinais no cinema. Não sou mais o mais velho do programa. Não, vai ver ele é uma criança, né? O Exorcista foi relançado com 10, 15, 20 minutos de cenas novas da versão do diretor em 2002. Eu assisti. Esses 6 filmes foram os filmes que eu voltei pra casa e eu não tô brincando. Cada um deve ter sido a diferença de 1 ano pra 2 anos pra cada um. Eu já tinha 17, 18 anos. Eu dormia na cama da minha mãe. Caralho. Tu é doido. Bota o fé demais. Caralho. O Exorcista foi bizarro. Bizarro. A cena nova, que era a da Reagan descendo de costa a escada. Aquela cena... Nossa, aquela cena me pegou de todo. Sim. Nossa. Sim, é e bizarro aí mesmo. o Sexto Sentido é horrível. Que enfim. E os Sinais é porque eu morro de mediatei. Então... na verdade, eu não falei isso no começo, né? Eu não acredito em fantasma. Não acredito no sobrenatural. Eu não tenho problema em dizer. E não tenho medo, não tenho... sou cético mesmo. Nunca tive história fantasmagórica, nunca aconteceu nada desse tipo comigo. E olha que eu já andei em cantos, né? Como eu tô falando. Cutucar a onça com vara curta, assim, ó. Com dedo. Com dedo, assim. Ninguém nunca me cutucou nas costas, nem sussurrou no meu pescoço, enfim, nada. Mas ET, bicho, eu não brinco. Não fecho com ET, não fecho com ET. Eu concordo, velho. Quem é esse povo, velho? Sim. Não, com ET eu não tô nem... Eu não fecho com máquina. Vocês não têm a curiosidade, assim, de saber o que diabo rola naquela área 51? Eu não. Eu tenho. Rola a corrida do Naruto lá.
Na invasão deles lá, eu estaria lá na frente, cara. Tá doido. Eu vi um vídeo ontem, o pessoal indo lá. Deu pouca gente, mas foi. Eu fico vendo muito Twitter, assim, da galera fazendo piada, né? Que estão querendo saber o que tem lá. E, tipo, isso me deixa aterrorizada. Porque eu quero saber, mas eu tenho, tipo assim, mesmo.